estava lá em casa, lá fazendo um serviço lá, e o Senhor falou comigo assim, ó, convida o seu pai. E aí eu mandei a mensagem para ele prontamente, ele respondeu, e eu tenho certeza que Deus há de usá-lo para falar conosco nesta manhã. Amém? Então esteja com seus ouvidos atentos, abertos, seu coração sensível, a sua mente focada em entender a palavra de Deus. Não deixe que sua mente fique vagando, não, fique focado na palavra do Senhor nesta hora. Amém? Então vamos orar. Senhor, aqui está o teu filho que irá ministrar a tua palavra. A unção já está sobre ele, e esta palavra é viva, esta palavra é a verdade. Esse teu Espírito, ó Pai, que tem poder agora, possa conduzir esta palavra e, Senhor, trazer entendimento, trazer graça, força, alimento, Senhor, refrigere a tua igreja. Não permita, ó Pai, que nada venha roubar a nossa atenção. Por isso, nesta hora, guarda-nos nesta casa que dedicamos para adorar o seu santo nome, e que saiamos aqui fortalecidos, alimentados, edificados pela tua palavra, e que a tua graça venha sobre nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estar na casa do Senhor, principalmente em família, porque a casa de Deus é onde as famílias são grandemente abençoadas. Vocês sabem, eu sou pastor há 40 e eu falo 42, se você ligar para os escritórios vão falar 45. Se você olhar nos meus documentos, vai para 47, 48, quando eu fui chamado para o ministério. E Deus me deu a graça de não só pregar, mas viver aquilo que prego. Eu sempre preguei que Deus vai aperfeiçoando a gente, vai melhorando a gente, vai aumentando a nossa bênção. E conforme nós vamos ficando mais idosos, Ele vai nos capacitando a viver uma vida melhor. É o contrário do que o mundo pensa. O mundo luta por uma aposentadoria para depois fazer uma idade, uma velhice melhor. Já no Evangelho é diferente. A gente vai pregando, vai se alimentando, comendo da palavra, vai vivendo a palavra. Isso vai amadurecendo. Eu confesso a vocês que eu já vi muitos colegas que pregaram no meu tempo, que viveram comigo, uns que já morreram, estão doentes, outros se afastaram, outros que a família se esfacelou, mas eu estou experimentando o gosto daquilo que Deus tem me mostrado na palavra dele, e por causa disso, hoje eu pastoreio uma igreja um pouco menor do que essa, sou alimentado, suprido por bens materiais e posso desfrutar da oportunidade de estar aqui. Lá na igreja onde eu pastoreio, o culto é à noite, não é pela manhã. Amanhã tem escola dominical, mas por causa da pandemia, nós ainda lá no Rio, em Realengo, não pudemos abrir as salas das nossas crianças ainda, e aí está havendo uma escola dominical reduzida, e eu posso compartilhar. Então, quando o pastor Eliezer me ligou, eu prontamente disse, vai ser uma oportunidade de estar domingo de manhã, porque eu sou de uma geração que tinha que ir na igreja todo dia. E eu tive que lutar muito para abrir a segunda-feira para cuidar da minha família. Eu ia para a igreja todos os dias. Mas uma época eu descobri que eu precisava de cuidar da minha família. E eu então separei a segunda-feira para não ir à igreja, para ficar com a minha família. Não me arrependo do que fiz, porque a minha família é uma família abençoada. Eu posso dizer para vocês, vale a pena servir o Senhor e vale a pena cuidar da nossa família. Amém. E o que Deus colocou no meu coração, ontem eu estava na casa do bispo Jabi conversando com ele sobre preparar a mensagem, sobre pregar em alguns lugares, e eu falei, eu não sei você, Jabi, mas eu tenho dificuldade de preparar uma mensagem antes para o povo que está lá, porque eu posso trazer jiló e quiabo no mesmo almoço, e eu não gosto nem de jiló e nem de quiabo. Se tiver jiló e quiabo, eu já estou passando dificuldade, mas também eu tenho dificuldade
de trazer só a batata baroa, que eu gosto. Se só for batata baroa, eu vou ficar empanzinado e ela sozinha, sem uma carne seca, sem um frango, sem alguma mistura também é problemático. Eu falei, então eu gosto de ter uma mensagem específica do que eu estou vivenciando e chegar diante do povo para ver o que a gente pode colocar na mesa. E aí quando eu cheguei aqui, daí a pouco, quando nós estávamos cantando, Deus colocou no meu coração esta palavra, que se encontra no livro de São João, no capítulo 3, versículos 1 a 17, até, na verdade, até o versículo 20 e 21. Eu vou ler com vocês podem estar assentados. Eu vou ler numa tradução que chama Nova Versão Transformadora. Essa é uma versão muito atualizada e nós hoje temos Bíblia para todas as versões, para todos os modos. Até a gente enfrenta uma dificuldade da igreja primitiva quando a gente lia numa tradução só. Essa tradução aqui é uma tradução bem atual e ela não é aquela portuguesada, né? Mas ela é uma tradução bem atual. Capítulo 3 de São João, 1 até o 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende estas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e entretanto, você não crê em nosso testemunho. Se você não crê em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. A condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme os seus pecados, teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém? Amém. Esse texto da palavra de Deus pode ser intitulado como um papo franco entre um homem e Jesus, entre um conhecedor da lei e Jesus, em uma pessoa importante em Jesus. A gente, lendo o texto, define bem que Nicodemos não era uma pessoa normal, ele era
uma pessoa especial. Quem conhece um pouco de história da Bíblia sabe que Nicodemos fazia parte de uma corte de 71 homens que eram especiais, eram as pessoas que estavam acima, mais ou menos a Suprema Corte brasileira. Nós só temos lá 10, 11, né? Mas eles lá tinham 71. E ele fazia parte dessa cúpula, era uma pessoa importante, mas não obstante ser uma pessoa importante, era uma pessoa que andava no meio do povo. Tanto é que ele vai a um lugar onde Jesus estava, não é apedrejado, não é perseguido, e ele tem a oportunidade de abrir um diálogo, ter uma conversa. Era um homem da corte especial, mas que queria saber o estado, a situação, a questão do homem, porque pode ter o estudo que tiver o homem, pode ser quem for o homem, mas ele tem necessidades que todo ser humano tem. Quando eu estava me dirigindo para cá, encontrei com alguém que veio logo pedir um dinheirinho. Eu disse: olha, dinheiro eu não tenho para fazer o que ele queria, mas eu falei, porque está escondido. Aí ele falou assim: está escondido aonde? Eu falei: há pouco tempo aí eu vi que tinha um apartamento dentro do quarto dele, tinha não sei quantos milhões. Ele falou: é mesmo? Cada tufo assim, as malas cheias. Eu falei: tinha. Aí a mente dele variou para o outro lado e ele esqueceu. E aí nós conversamos. Eu falei: oração você quer? Ele falou: não, oração eu não preciso não. Eu falei: então tá bom. E ele ficou comentando lá com ele sozinho sobre os milhões que estavam guardados. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo: a necessidade dele é a mesma necessidade sua, só que ele não quer chegar na luz, porque ao chegar na luz vai expor o seu erro, o seu pecado, e ele então vai se sentir ferido. E Jesus começa essa conversa já pelo assunto mais intrigante de um papo reto. Ele começa logo espetando o Nicodemos, porque o Nicodemos começa exaltando Jesus. Nicodemos começa: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou para nos ensinar. Os sinais que você faz são provas de que Deus te enviou, porque Jesus ressuscitava mortos, Jesus expulsava os demônios, Jesus curava os enfermos, Jesus transformava a vida das pessoas. Já estava em voga, estava vendo. Nicodemos tinha visto isso. Nicodemos estava acompanhando o que estava acontecendo na sua nação, no meio do seu povo. Ele, apesar de ser um homem lá da alta, ele sabia o que estava acontecendo na população. É uma coisa que eu acho que tem que ser pregada para os nossos governantes. Graças a Deus que pelo menos nosso presidente, dessa vez, tem se misturado ao povo. Eu louvo a Deus por essa iniciativa dele, porque eu já me sentia triste de ter um presidente que a gente não conhecia a família dele, que ele não andava com a gente, que ele não comia conosco, que ele não compartilhava as coisas conosco, e a gente parecia que nós estávamos num lugar e ele no outro. Nicodemos desceu para o lugar, e tanto é que ele já sabia o que Jesus estava fazendo. Ele diz: o Senhor veio ensinar a gente as coisas de Deus. Por quê? Porque os sinais que você faz, as coisas que você realiza no meio do povo, provam que só Deus pode fazer. Aí Jesus responde logo direto: interessante, Nicodemos, que você está vendo uma coisa que poucas pessoas têm o privilégio de ver. Porque Jesus responde: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aleluia. Ele está dizendo: você está vendo sinais, você sabe a verdade, mas você não vai conseguir entrar no reino só com o seu conhecimento e com a sua visão. Você precisa dar mais um passo. Glória a Deus.
E é isso que eu quero dizer nesta manhã. Você pode conhecer muito de Deus, você pode conhecer muito de teologia, de filosofia, de ciências, seja ela quais forem. Você pode ser um bom crente, mas você só entrará no reino se você entender o princípio que Jesus coloca para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Aleluia. Aí Nicodemos leva um susto, ou seja, ele vê que Jesus já vai para um nível muito alto para ele, e ele, muito sábio, pergunta: como é que pode isso? Um homem já velho nascer de novo? E Jesus então coloca para aquele homem o princípio do nascimento que ele tinha esquecido. Uma pessoa que nasce, e aí o pastor Eliezer disse que ele me conhece desde que ele era bem pequenininho. Eu conheço ele desde o dia que ele nasceu, e até antes um pouquinho. Eu já passava a mão assim na barriga da mãe dele, eu conversava com ele, ele dava as pernadas lá dentro. Não sei se ele estava me ouvindo ou não, mas ele já até esqueceu. A gente esquece que viveu dentro de um outro ser humano. A gente já está com tanto tempo de vida que a gente esquece que a gente nasceu dentro de outro ser humano. Ninguém nasce se não nascer da barriga de uma mãe. Ainda não conseguiram uma barriga, já conseguiram fazer os trabalhos antes da barriga, mas a barriga ainda não conseguiram não. Ainda não conseguiram fazer o que meu pai me ensinou não. Meu pai me ensinou que eu podia chocar ovos sem ter a galinha. Arrumou uma caixa de papel, botou uma luz, botou um termômetro, a temperatura adequada debaixo da galinha, e o ovo ficou lá tantos dias e chocou e virou pintinho. Mas o ser humano ainda não conseguiram fazer um ser humano de chocadeira. Eles já conseguiram fazer de in vitro o espermatozoide ou o óvulo, mas a chocadeira não. A chocadeira tem que ser uma mulher, tem que ser uma pessoa. E outra, tem que ser uma mulher, uma pessoa. Não conseguiram pegar o óvulo e injetar num homem, não. Tem que ser numa mulher, porque o homem não tem os mecanismos no seu interior para a produção do ser humano. E Jesus fala isso aqui, ele fala: vocês só podem produzir seres humanos, mas eu tenho a técnica que produz o homem espiritual. Ele fala isso, ele fala aqui nesse assunto aqui com Nicodemos: vocês só podem produzir seres humanos, mas o nascer de novo é não nascer de outro humano, mas nascer do Espírito. Ele fala nascer de Deus. E uma coisa interessante, que tanto o ser humano quando nasce, quando o ser espiritual quando nasce, eles têm algumas particularidades. Os irmãos sabem que Deus me deu o privilégio de poder ajudar na criação, nos primeiros dias das minhas netas, né? Isso é um privilégio, porque grande parte dos homens e mulheres não tem a oportunidade, porque a nora é muito ruim, porque o genro é muito ruim, porque o filho não gosta mais da mãe, perdeu o amor. Eu não, Deus me deu uma graça. Eu posso dizer para vocês que o novo nascimento aconteceu na minha vida há tantos anos atrás, e eu tenho experimentado lembrar dele, vivê-lo de tal maneira que isso mudou a minha situação de um homem grosso, raivoso, agitado, atirado, apressado, falador. Tirou isso de mim e me deu a graça de ser pai, ser marido, ser vô, ser pastor, ser servo de Deus, ser homem de Deus. Eu não preciso falar para as pessoas que eu sou. Geralmente as pessoas chegam e me veem, eu não sei se é por causa do jeito de vestir, apesar de que é uma guerra esse negócio de vestir. Eu gosto de andar bem à vontade, de chinelo, tudo rápido. A minha mulher que fica assim: você tem que afiar, tem que botar certinho, sapato. Agora até meu filho entra nessa onda, que eu quando fui chamado para o ministério, o meu pai olhava para o material. Meu pai disse: você está querendo ser pastor? Olha o pastor que nós temos, olha o sapato dele está furado, olha a calça dele está rasgada, dá uma olhada, ele só anda de bicicleta, dá uma olhada nele, olha ele, você vai ver que não tem muita coisa. Só que eu tive uma experiência revolucionária com Deus. Eu nasci de novo, e quando eu nasci de novo, eu não via isso.
Eu vi a prosperidade, a bênção, a graça, eu vi o futuro. Por quê? Porque eu não posso ver o meu futuro, mas está em mim quem já escreveu ele. Olha que coisa gloriosa, não sei se você entendeu o que o Espírito Santo me revelou agora. Eu não sei essa frase ainda, ela é hoje. Para quê? Eu não posso prever, eu não posso viver o meu futuro, mas está em mim quem já escreveu o meu futuro. E quem escreveu sabe o que escreveu. Glória a Deus. Está escrito, irmãos. E sabe o que significa está escrito? Significa pode ser completamente a única verdade. Porque diz aí, o mundo que vale é o que está escrito. Não o que é dito, mas o que está escrito. Irmãos, eu tinha que voltar, vai estar gravado, graças a Deus. Essa daí é uma frase gostosa. Está em mim, habita em mim, vive em mim, alguém que já escreveu o meu futuro. Aleluia. Nicodemos, então, quer saber como nascer de novo. Por que Jesus leva este assunto para tão distante do momento do papo deles? Jesus leva esse assunto tão distante para dizer para Nicodemos o seguinte: o problema é que nós vamos vivendo, vamos vivenciando, vamos convivendo e vamos andando na vida de uma maneira que a gente às vezes não olha para trás e a gente esquece que todos nós, como eu estava dizendo, nascemos no ventre de uma mulher. E teve que ser uma mulher forte, teve que ser uma mulher saudável, teve que ser uma mulher atendida por outras instituições ou pessoas, porque vocês sabem que uma mulher enferma não pode gerar um feto saudável, muito menos se ela não tem assistência, aí ela morre. Eu estou com uma criança que nasceu na nossa igreja por 5 semanas, a mãe já pôde sair do hospital, mas a criança está lá, ainda esperando tomar peso. Mas só aconteceu porque a mãe era uma mãe saudável com alguma dificuldade e a instituição hospitalar deu a esta mãe condições de chegar até uma idade em que pode ser retirado o bebê e aí sim ele pode ser cuidado. Não pode tirar muito antes, não pode tirar muito depois, tem o tempo do nascimento. E Jesus então coloca isso, ele diz: olha, tem que nascer de novo. O que implica nascer de novo? A primeira coisa é depender totalmente daquele que o está gerando. Aleluia. Glória a Deus. É depender totalmente daquele que o está gerando. Amém, Jesus. A criança depende totalmente da mãe no seu nascimento. E Jesus está dizendo para Nicodemos: você quer conhecer o reino dos céus? Você quer conhecer a Deus? Você tem que se tornar uma criança que depende totalmente daquele que o está gerando. E esse é um grande problema, irmãos. Eu estou estudando uma série de mensagens da minha igreja sobre fé, estou assustado porque eu não sabia que a fé é tão grande. Eu sempre imaginei a fé pequenininha, porque tem um texto que diz que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu vou alcançar o mundo todo. E eu comecei a estudar. Quando eu vi esta palavra, eu fiz um ato profético numa igreja que eu pastoreei. Eu peguei a semente do coco e trouxe na igreja uma semente germinada de coco. Vocês sabem qual é a semente do coco, né? Do coqueiro. Quem sabe qual é a semente do coqueiro? A semente do coqueiro é o coco. É o coco inteiro. Ele tem que cair do pé, ficar na terra, e vai nascer daquele coco um pé de coco. Então eu comprei, custa R$10, R$15, um coqueiro, um pé de coco, já com o filhotinho, né, com a muda. E eu comprei, trouxe da igreja. Falei: aqui, irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que ter fé como um grão de mostarda, mas não dá para me pegar na mão, é muito pequenininho, quase que precisa de um microscópio para ver. Eu trouxe então a semente de um coqueiro, coloquei na frente da igreja. Falei: aqui, essa semente já está germinada, eu creio que você já nasceu
Eu creio que você já está germinado, porque se você chegou até aqui, você não tem medo da luz. Se você chegou até aqui, é porque você já conhece uma parte. E essa é a questão que Jesus está tratando com Nicodemo. Nicodemo, se você sabe quem eu sou e por que eu sou enviado, você precisa depender totalmente de mim, esquecer tua sabedoria, teu conhecimento, tua capacidade. Você tem que deixar de ser autônomo e se colocar nas minhas mãos, que eu te faço nascer de novo. Aleluia! Eu tenho poder de te fazer nascer de novo. Amém, Deus! Só que Jesus não quis falar assim. Pá! Jesus queria despertar com Nicodemos e deixar para mim, para você, uma palavra que fosse estimulando em nós, crescendo em nós, até que o nascimento aconteça. Aleluia! Nascimento não é assim. Nascimento é um processo de dependência, um processo de submissão, um processo de entrega. Amém, Jesus, aleluia! E isso às vezes faz mais efeito no mundo do que no Evangelho. Porque no mundo, quando o camarada é flamenguista, botafoguense ou fluminense, ele não deixa de ser nunca mais. Mas o crente não, ele fica procurando. Será que é melhor nascer na igreja wesleyiana? Será que é melhor nascer na Assembleia de Deus? Será que é melhor nascer na Batista? Será que é melhor nascer naquela pregação grande? Será que é melhor nascer a partir daquela música que eu gosto tanto? Ele já não tem mais dependência, ele já começa a escolher como é que ele quer nascer. Mas o homem que quer nascer de novo, Jesus explica, você tem que se colocar na dependência de Deus. E onde Deus te levar, você tem que chegar lá e dizer: estou nas tuas mãos. Chegou a hora de eu nascer, eu estou pronto. Amém, Deus! E aí você nasce naquele lugar. Eu creio que muitos que estão aqui nasceram aqui porque fizeram isso. E outros ainda não nasceram aqui, estão procurando o nascimento porque estão agindo sobre o seu comando. Quer nascer no Espírito? Se coloque nas mãos daquele que Deus levantou para te fazer nascer. Amém, Jesus! Dependente. Eu estou com uma neta de 10 meses e acompanho desde o dia que nasceu. Não é diferente das outras, mas essa é muito atual. Essa nasceu numa geração diferente. Essa não pode comer certas coisas, não pode fazer certas coisas. Tem um monte de lei lá que o pediatra que está mandando. Eu, em parte, estou obedecendo. Nem tudo, em parte. Em parte porque eu sei que aquela criança não será totalmente uma criança só humana, mas ela vai ser espiritual. E se ela for só criada como humana, ela vai ter muitas dificuldades. Então eu já estou preparando ela. Eu já estou tirando ela, aproveitando que vou pode, tirando ela dessa situação de ir para aquela posição que o diabo quer botar o ser humano. Sabe qual posição o diabo quer botar o ser humano? Não existe mais mulher nem homem. Não existe mais gerador e o cuidador. Não existe mais a cabeça e os membros. Não existe mais dependência. Você já pode escolher o que você vai fazer. Você nasceu, você já pode escolher quem você vai ser. Tem um pai que a criança com 7 anos pode escolher se ele é homem ou se ele é mulher. Escolher, ele que escolhe. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que o ser humano, não é o que a ciência diz, não é o que a biologia diz. Estão quebrando tudo. Mas Jesus, conversando com Nicodemo no papo reto lá, disse: olha, você quer conhecer o reino dos céus, você quer fazer parte do reino dos céus, você tem que nascer de novo, você tem que depender do Espírito e da água. Ele coloca duas coisas que são tremendas. Ele coloca o Espírito e a água. Ele não coloca outras coisas. Lá na frente ele fala do vento. Lá na frente ele diz: o vento assopramente ensinou para os meus filhos desde que nasceu que eles não podiam brincar com 3 coisas, se eu não me engano. Eles não podiam brincar com Deus, não podiam brincar com a água, não podiam brincar com o fogo. Além de dizer, Deus mata, o fogo mata e a água mata. Eu não sei se eram esses 3. Esses 3, né?
Os três têm poder de tirar a vida. Eles são tão violentos, entre aspas, porque o que Nicodemos está ensinando é que Deus não é violento. Ele está dizendo que Deus é amoroso, é bondoso. Tanto é que ele diz, tem que nascer de novo. E o ser que cria pode até depois perder o amor, mas enquanto está gerando não pode faltar amor, porque se faltar amor quando está gerando, a criança morre no ventre, então ela é asfixiada ou morta por algum mecanismo que a pessoa vai ingerir em si mesmo para perder a criança. Tem acontecido, que eles chamam de amor. Mas se a pessoa que está gerando ama aquela criança que vai nascer, já vai nascer melhor, já vai nascer mais capaz. Eu sou de um tempo que dizia o seguinte, que se a mãe ficar olhando muita criança feia, quando a criança dela nascer é feia. E se a mãe ficar olhando muita criança bonita, quando ela nascer vai ser bonita. Eu não sei o que a minha filha fez, mas que a minha neta, essa que nasceu agora, até as minhas netas mais velhas concordam comigo. Essa Clarice é bonita bichinha. Não sei o que a Eliana fez, mas ela não sei como é, pode ser que mais tarde ela fique feia, mas por enquanto ela é uma boneca, porque esse é o problema, irmãos. Esse é o problema que Jesus questiona, esse é o papo que Jesus está conversando com Nicodemo, está dizendo, olha aqui, você precisa depender, nascer, e você vai seguir sequência do caminho de vida. Tem gente que o nascimento é lindo, mas quando ele fica velho, ele fica horrível, porque ele nasceu, mas no convívio da vida, ele foi sofrendo as agruras, as dificuldades. Aí vocês dizem, mas pastor, mas a vida não é dura? Ela só é dura para quem olha para o lado de coisa dura. Quem tem Deus não tem vida dura, não, tem vida mansa. Pastor, tem como provar? Tem como provar. Eu tenho como provar para vocês que a vida que Deus quis dar ao homem e que ele deu para o ser humano é uma vida mansa. Deus criou o universo todo em 6 dias. No 6º dia ele colocou o homem. Por que ele não criou o homem no primeiro dia? Falou, está vendo como é que é o sol? Para criar foi um trabalho tremendo. Está vendo os peixes no mar, que dificuldade? As plantas, que dificuldade? Deus podia ter criado o homem no primeiro dia e botado o homem para trabalhar no outro dia. Que dia que Deus criou o homem? No 6º dia. Quando o homem acordou no outro dia, o que nós vamos fazer hoje, senhor? Ele falou, não vou fazer nada, hoje é dia de descanso. Hoje é dia de bate-papo, churrasco, melança, conhecer o paraíso, está tudo pronto. Aleluia. E o Adão, burro com a égua, acho que nem égua é tão burro com ele, caiu naquela do diabo. Não, você vai conhecer tudo, você já tem tudo, você vai conhecer tudo. Que esse é o problema. Tem gente que tem tudo, mas ele quer conhecer tudo. Ele não é capaz de, eu tenho, então eu vou viver. É aquilo que eu falei há pouco, a pessoa está lá no governo, tendo um salário bom, tendo condições de mudar a história da nação, e ele quer dinheiro, ele não sabe que dinheiro não vai valer nada, ele não sabe que poder não vai valer nada se não for útil. O espiritual não sabe que se ele aceitou nascer de novo, se submeteu no início da sua criação, porque quando ele cresceu um pouquinho mais, ele se acha autossuficiente para se desligar do Criador. Esse é o problema que a humanidade está enfrentando, e é o problema que a igreja está enfrentando. Quer dizer, a humanidade está enfrentando. Nós estamos cansados de ver filhos que matam os pais, mães e pais que estão matando os filhos por amor ao outro ser. Nós estamos vendo isso. E no Evangelho também, pessoas que se levantam contra aqueles que o gerou, contra a sua igreja, contra o seu pastor, contra aquele que pregou para ele, fica revoltado, acha que ele agora está ultrapassado, que ele agora canta o mesmo hino do passado, que ele ainda é do mesmo jeito, ele não quer mudar. Meu irmão, a questão da mudança, e ela não pode ser uma mudança de caráter, ela não pode ser uma mudança de interior, ela tem que ser uma mudança de exterior. Você pode trocar roupa, mudar, pentear o cabelo para lá e para cá, mas você não pode deixar de entender que quem te gerou merece amor, respeito. Aleluia.
merece confiança, porque te gerou. Mas tem filho que se esqueceu disso. Se levanta contra o pai, contra a mãe, se esquece. Eu tenho dito em alguns lugares que eu sou um dos homens mais privilegiados da terra, porque eu não sei se alguma coisa acontecer comigo daqui mais 20 anos. Eu estou com 65, 85, ainda não, tem que ser 95, mais 30 anos. Porque eu estou com uma tia que eu fui visitar agora, a velha está com 97 anos, gente, pregando, vivendo, morando na roça, na casa dela, ela está sozinha lá. E aí eu pensei, agora a tia Lucy sumiu de lá, agora ela vai embora mesmo, agora ela vai para a cidade. Ela foi na cidade, se tratou, voltou para a roça e falou, eu vou ficar aqui sozinha. Aí uma filha lá, o marido dela morreu, ficou viúva, a filha está lá numa fazenda, ela na fazenda dela, a filha falou, eu vou voltar lá para casa da mãe, porque pelo menos lá eu ajudo ela, ela me ajuda. Aí voltou para lá e a velha está com 97 anos lá, e eu fui lá, ela está adulta, está conversando, pregando, falando que Deus é bom e tal. Eu falei, meu pai, então eu só vou depender de filho aos 90, 97 anos. Mas se eu depender, seja a hora que for, irmãos, eu tenho a chave da casa do Eliezer, eu tenho a chave do casa do Elias, eu tenho a chave da casa da Eliana. Na casa do Elias eu tenho um quarto, que é o de hóspede lá, que está pronto lá. Na casa da Eliana, já por causa do nascimento da bebê, se colocou lá na área da lavagem de roupa, botaram uma cama especial para mim. E o único inconveniente é que eu sempre sinto o cheiro de limpeza, porque lava a roupa, e aí a máquina, né, só daquele cheirinho limpo. Só o único inconveniente é esse, que não é inconveniente para o brasileiro que conhece o exterior. Eu fui para os Estados Unidos e morei num condomínio, e nesse condomínio tudo que lava de roupa tem que lavar lá naquele lugar, na lavanderia. E o condomínio é um perfume só, porque a lavanderia trabalha dia e noite e tudo é feito dentro da lavanderia. Você lava, você passa e você seca dentro da lavanderia, seca e passa dentro da lavanderia. Então, todo mundo que vai para lá usa o amaciante, e aquilo sai do fumaça quando a máquina está secando, é lançado no ar, e o condomínio todo tem o cheiro do amaciante que está sendo usado naquele momento, noite e dia. E aí eu não tive problema, porque eu já fiquei um tempo nos Estados Unidos, mais de um mês no condomínio, então eu não tenho dificuldade. Mas tem lá uma cama para mim, eu falei, eu só vou ter dificuldade de escolher qual é a cama melhor. Eu acho que com essa daqui eles vão até, cada um vai começar a disputar, então alguém buscar o meu colchão lá embaixo, vou botar aqui, porque Deus me deu a graça de ter um colchão muito bom lá na casa que Ele me deu. Mas eu tenho isso, sabe por quê? Porque eu entendi o princípio do nascimento humano e o princípio do nascimento de novo. No nascimento humano eu preciso entender as coisas materiais. Jesus coloca para Nicodemo, você é um homem culto, você é um homem entendido. Jesus coloca isso aqui para Nicodemo, para você é um camarada que sabe a coisa, conhece a lei. Como é que você não entende isso? Eu entendi, Jesus. Eu entendi. Você não conhece porque essas são coisas materiais, ou porque essas são coisas espirituais. Jesus coloca para Nicodemo a questão: se você não conhece nem as coisas materiais, sendo o homem inteligente, capaz e com um currículo tão bom, como entender as coisas espirituais sem o novo nascimento? Então Jesus coloca isso, que é uma questão. Tem muito cristão que a vida dele é horrível, porque ele não entende nem das coisas materiais, e Jesus coloca isso. Se eu falo para vocês de coisas materiais e vocês não entendem, quanto mais das coisas espirituais. Jesus está dizendo: se você não entende que você dependeu e vai depender, e hoje depende. Aleluia. Não sei se vocês entenderam. Você dependeu para nascer, Aleluia. você vai depender para morrer, e hoje você depende. Porque por mais autônomo que o homem sinta e acha que ele é, uma hora ele vai depender, porque ele vai cair fulminado onde ele estiver sozinho, e alguém vai sentir o mau cheiro, vai ter que ir lá tirar, porque ele seja sozinho onde ele estiver, a não ser que seja um ermitão que mora lá, não sei nem se existe mais um lugar que o homem está sozinho. Eu acho que não existe no mundo mais um lugar que o homem esteja sozinho, e ao morrer ele vai exalar um perfume que não é agradável, e outro ser humano vai ter que pegar esse perfume e jogar debaixo da terra.
Então eu dependi, eu dependo e eu vou depender. Aleluia. Pode ser que você diga, pastor, eu não dependo porque eu fiz o meu salário, sou bem casado, eu tenho a minha família, igual eu estruturei tudo, mas eu dependo. Para me viver bem, para viver em paz, eu preciso de algo novo, esse novo nascimento. Quer nascer de novo, você vai ter paz, você vai andar na luz, você vai ver as coisas, você vai perceber, porque Jesus coloca, aqui no final ele coloca isso, o problema todo é que você vai precisar da luz, sem a luz o ser humano não vive. Ele diz, mas quem é das trevas não quer a luz, por quê? Porque a luz vai clarear, vai iluminar, vai mostrar coisas que você acha que não são importantes. Eu preciso entender que eu dependi para nascer. Tenha o que eu tenho hoje, foi porque alguém me amou e me permitiu nascer. Pode ser que você não tenha sido amamentado pela sua mãe, mas alguém teve que, ao nascer, ao você nascer, alguém teve que amamentar. Sabe outra coisa que eu estou aprendendo com a Clarice? É que leva um tempão para a pessoa aprender a comer com a sua mão. Ela já está com 10 meses, a gente dá um pedacinho de maçã para ela, alguma coisa, ela fica roendo, mas não alimenta ela quer a comidinha. Aí a Neide fala uma papinha lá, os pais estão trabalhando, e eu tenho que botar aqui na boca dela. Eu já tentei ver, ela mete a mão assim, ó, e joga no cara, joga no chão, se deixar ela suja tudo, mas comer mesmo não come nada. Ela come coisa ruim. Mas mesmo assim, aos 10 meses ela está comendo coisa ruim. Se ela está no chão, ela está comendo gateando, ela vê um negocinho, ela vai lá e pega e leva para a boca. E aí eu falei com a minha esposa, aí já falei com a turma, vocês cuidado com essas bolinhas, com esse negócio, que ela é curiosa, ela pega mesmo, leva na boca. Mas nós estamos lá vigiando. Então você teve um investimento no mínimo de 2 anos de alguém. 2 anos de alguém, você segurou essa pessoa de fazer qualquer coisa. Ele teve que investir em você 9 meses para te gerar e 1 ano quebradinho para você aprender a comer, a andar, a se vestir. Então nem se fala, a se trocar, né? Eu não sei quando a Clarice vai parar para se trocar. Eu agora que eu estou ficando mais velho, eu estou observando umas coisas que eu não observava antigamente. Eu não lembro quanto tempo a Ellen levou, nem o Eliezer levou para se trocar, eu não lembro não. Já esqueci isso, já estava eu então, eu sempre me troquei. Eu me conheço há 65 anos e desde que eu me entendo por gente, eu me troco. Eu me banho, mas eu esqueci o primeiro ano. 1 ano e pouco lá, que eu esqueci, isso aí é passado. As coisas, não sei se vocês entenderam o que Jesus está conversando com Nicodemo. O ser humano tem facilidade de esquecer as coisas que ele deu trabalho para os outros. Ele só lembra da dependência dele. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais saúde, eu preciso de mais família, eu preciso disso aí. Eu preciso. Mas ele esquece o que já deu de trabalho. Ele esquece o que ele já custou para os outros. Nem me lembra disso, pastor. Nem me lembra que alguém teve que orar por mim por anos para eu nascer de novo. Não me lembra disso não. E eu não vou orar para ninguém, cada um por si e Deus por todo. Cada um se vira. Eu fui gerado, mas não quero gerar. E essa é uma outra pregação da humanidade no século XXI. A gente não depende de gerar mais não. Chega, já tem gente demais no mundo. Vamos parar, que dá muito trabalho, custa caro. E tem gente da igreja achando isso também. Não vamos crescer a nossa igreja, não. Vai dar mais trabalho, tem que construir mais, vamos ter que visitar mais, vamos ter que trabalhar. Meu irmão, para com isso. No reino espiritual e no reino físico, Deus não fez nada para se estagnar. Nada que Deus fez vai acabar. É permanente, é eterno. Em especial o ser humano, coroa da criação de Deus. E outro dia falando sobre isso, eu falei, sabe o que é? Tem gente que pensa que o céu já está cheio. Outro dia eu conversando com o Ben falou comigo, será que vai ter lugar no céu para todo mundo? Porque já tem quantos 1000 anos que está nascendo gente. Eu falei, minha irmã, eu não sei se vai ter lugar, mas Jesus tem um dia que ele diz o seguinte, olha gente, eu vou para o meu Pai, e se não tiver lugar lá, eu vou preparar lugar para vocês. E Jesus já está trabalhando 2000 anos lá, então ele já fez lugar, é muito lugar.
Ele tem, se não tivesse, porque ele diz que tem. Mas se não tiver, pode ficar tranquilo, eu vou preparar lugar. Não é o trabalho do homem ou da mulher que vai fazer com que algo tremendo aconteça. O seu trabalho, o meu trabalho, eles são limitados, mas o trabalho eterno é o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus, ele por ser eterno, ele tem um princípio, e o princípio dele é o nascimento, é a dependência, é começar lá atrás. Ninguém começa no meio do caminho. Estou com 60 anos, aceitei Jesus, então estou com 60 anos de crente. Não. Tem gente que tem 60 anos de crente e ainda não nasceu de novo. E tem gente que tem 60 anos de crente, nasceu há 60 anos e continua bebê que só mama na mamadeira. Não deixou os dentes crescer. Quando começou a crescer, arrancava. Que eu aprendi isso. Clarice já está com 2 dentinhos. E ela usa aqueles 2 dentinhos para tudo. Mas se eu chamar um dentista especialista, e arrancar aqueles 2 dentinhos dela, eu não sei como é que ela vai viver, mas ela vai sobreviver com a mamadeira. Ela vai ficar a vida toda na mamadeira. Quando nascer os dentes, vai arrancando os dentes. E tem crente que é assim, ele nasceu, quando começa a nascer os dentinhos dele, alguém vai lá e arranca o dente. Aí ele fica na mamadeira. Aí começa a nascer, ele vai na mamadeira, só mama mamadeira, é recém-nascido, depende da mamadeira. Todo domingo, toda terça-feira, ou todo culto, ou todo dia, o pastor tem que fazer a mamadeira balançar, segurar no. Aí tá cheio. Aí acabou aquela mamadeira, o problema dele é os dentes, não a cabeça. Ele fala assim: eu não veio mamadeira para mim, estou revoltado com o pastor, estou revoltado com o irmão, estou revoltado com a irmã, porque não veio a mamadeira. Porque ele é bebê, ainda precisa. Agora, se ele entende o reino espiritual, e esse era o papo de Nicodemos, de Jesus com Nicodemos, olha, você vai nascer, você vai depender, e você vai começar a crescer, e você vai se tornar uma pessoa como eu sou, reconhecido como enviado de Deus para uma obra. Nascer exerce esforço, não o esforço do ser humano. O nascimento não é a criança que faz esforço. Estão mudando, dizendo que é a criança que tem que fazer esforço. Não, mas eu já assisti alguns nascimentos de crianças em filme, porque no meu caso a minha esposa, o bem, sempre teve necessidade de passar pela cesariana, mas eu já vi nascimento natural e nascimento de cesariana. Não depende da criança, depende da mãe. Quem tem que fazer força é a mãe. Aí eu viro ao médico, faz força, e aí a enfermeira, não sei quem lá, empurra aqui, e a criança está lá, bem à vontade. A criança, se ela mexer, ela prejudica. Quer nascer direitinho, você quer nascer mansinho, você bota a mãozinha, a cabeça e pula para fora. Mas não existe força. Mas tem gente que acha que tem que fazer esforço. Para mim ser um bom crente, eu tenho que ir no monte, eu tenho que me converter primeiro, largar isso, largar aquilo, fazer aquilo outro. Tem gente que prega isso. Você quer nascer de novo? Então procure, faz. Meu irmão, você quer nascer de novo? Confie, acredite, creia, aceite. Aceite que Deus tem um projeto, que Deus tem um plano, que Ele escreveu o seu futuro é de glória, de vitória. É de bênção, é de milagre, é de pouco sofrimento. O sofrimento é porque você quer. Como muitas crianças, quando não quer nascer, faz a mãe sofrer mais ainda. A minha mãe é desse tamanhozinho. Eu sou o primeiro filho dela. E ela gosta muito de mim. E meus irmãos ficam revoltados comigo. Mas uma coisa que eu fiz, e ela disse que eu fiz, é que eu nasci fácil. Porque desde que eu já entendi lá no início, acho que é isso que Deus já mostrou para mim. Nasce fácil, facilita a sua vida que eu te ajudo. Você quer complicar, você que complica, facilita, bota nas minhas mãos, fica na minha dependência. Creia que eu tenho um projeto, acredita que eu sei o que eu estou fazendo. Você não é o primeiro, e é isso que eu falei com a minha filha, com o meu genro lá. Porque o especialista, o médico estava falando, esse médico aí não criou ninguém, não sei nem se ele é pai. Mas eu já criei os filhos, já criei neta, eu já estou aqui, eu já sei. Mas tu vai deixar cair? Não,
deixo não. Eu caio, mas ela não cai. Eu caio por baixo, porque eu sei que ela não pode cair. Se cair, vai criar um trauma, vai dar um problema, e esse problema vai me entristecer. Presta atenção no que eu estou falando, que é espiritual. O sofrimento humano entristece o Criador, porque o Criador tem que passar o sofrimento com ele. Presta atenção no que eu estou falando com vocês. Você está pensando que Deus está, você está sofrendo, o seu trabalho está te oprimindo, está te cansando, está te sobrecarregando. Você acha que Deus está de longe olhando, batendo pau, bem feito, filho safado, quis escolher esse caminho? Não, Deus não abandona os seus. Ele está lá na luta com você, Ele está triste, Ele está sofrendo com você, e Ele está hoje aqui dizendo: eu te gerei, eu te amo, eu te dei tudo o que você precisava. Eu tenho um futuro escrito para você, e é futuro de glória, de vitória, de bênção. Apenas confie, apenas creia. Eu trabalho por você, mas eu só posso fazer se você confiar, se você depender, se você se colocar. Esse é o papo que Jesus estava tendo com Nicodemos. E eu já vou caminhando para o final, dizendo: como pode ser isso? Como pode ser isto o nascimento? E aí chega no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus disse: eu dei o mais precioso, o único que eu tinha, para provar para vocês que eu amo vocês, para o ser humano entender que eu amo. Eu não amo só de conversa, eu não amo só de papo, eu amo realmente porque eu dei o meu único, por amor a vocês. E vocês sabem que Jesus discute com Nicodemos nesse papo isso. Jesus fala para Nicodemos como quando o povo de Israel estava no deserto e eles foram acometidos de ataque de serpentes terríveis que saíam da areia e picavam, e eles morriam em agonia. Eu dei uma orientação: Moisés, pega uma serpente, faça um exemplo dela num bronze, no metal, coloque num pau, levante, e toda pessoa que for picada pela serpente, ao olhar, presta atenção, o que Deus providenciou de revelação para nós. Não precisa de uma vacina, não precisa sair de onde você está, não precisa sentir a agulhada. Levantei a serpente, você foi picado pela serpente, olhe para a serpente e você é curado. Está escrito aqui. Porque Jesus podia ter dado para Moisés o seguinte: Moisés, faz uma tenda aí, arruma uma agulha aí, todo mundo que for mordido pela serpente tem que levar uma. Todo mundo que tem que vir aqui, fazer fila e agulha no braço de cada um. Não, Jesus, olha que coisa maravilhosa, olha que Deus poderoso que nós temos. Ele disse: levanta a serpente, coloque bem alto, porque a pessoa que for picada e ver este sinal estará curada, não morrerá. E é isso que Deus está dizendo para nós nesta manhã. Não precisamos fazer muito esforço, é só olhar. É só comer e beber tranquilo, com fé. Não precisa de esforço, não precisa de correria. Tenha fé. Pastor, mas o senhor não sabe a crise que eu estou passando. Toda crise é passageira, toda crise é limitada, todo problema tem tempo de acabar, mas ele acaba mais rápido quando você exerce a sua fé. Aleluia. Quando você olha. Eu acredito, irmãos, que muitas pessoas foram picadas pela serpente e correram para dentro da tenda, começando a chorar, foram amarrar, foram fazer as técnicas que eles tinham para se livrar do veneno, e por isso sofreram, até que alguém chegou: rapaz, você não olhou para a serpente? Dá uma olhada, o que custa olhar para a serpente? Eu até creio que gente morreu lá no deserto, porque não olhou para a serpente. Mas toda pessoa que era picada ao olhar para a serpente era curada. E assim também é hoje aqui nesta manhã. Amém, Jesus. Toda pessoa que crê que Deus enviou Jesus e aceitar Jesus,
que foi crucificado por nós na cruz do Calvário, só olhar e crer será salvo. Nascerá de novo. E nesse novo nascimento, aprenda o princípio do nascimento. Dependência total e exclusiva daquele que gerou você. O Espírito de Deus, que habita em você, que mora em você, que está fazendo presente na sua vida. Vamos colocar de pé nesta hora. Eu convido você a olhar para o altar com um olhar diferenciado. Olhe para esse altar aqui como o lugar do seu novo nascimento. Pode ser que você não tenha nascido aqui nesse altar, nesta igreja, mas olhe para ele aqui como um novo nascimento, como um lugar onde você nasceu, e diga: eu dependo desse altar para mim me alimentar hoje. Eu preciso desse altar. Sabe, irmãos, o que a ciência descobriu? A ciência descobriu dessa nova geração que eles não podem mais jogar fora o umbigo da criança. Eles precisam guardar o umbigo da criança. Diz que no umbigo da criança tem células que podem curar várias enfermidades. Meu umbigo, eu sou de um tempo que diz que tinha que dar um umbigo para a galinha para a gente ser próximo. E eu acho que é por isso que eu sou próximo. Mas hoje ele diz o seguinte: guarda o umbigo da criança, porque no umbigo tem células que podem mais tarde salvar a vida dessa criança. Olha a ciência descobrindo que Jesus ensinou a Nicodemos: se você nascer do Espírito e aprender que é dependente dele que você vai ser vitorioso, é na dependência dele, é guardar o seu nascimento com ardor, com alegria. Eu ouvi alguém outro dia falando uma coisa que eu não aceito de jeito. Eu ouvi alguém falando: pastor, mas esfriou na fé, esfriou no amor, o primeiro amor dele acabou. Ele nunca teve amor nenhum. Quem conhece amor sabe que amor é uma coisa eterna. É o sobrenome de Deus. Deus é o sobrenome dele. Como é que eu vou perder a coisa mais preciosa? Não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas quando você serve o exército, não é o seu primeiro nome que eles colocam, não. Qual é o nome que eles colocam? Quando você vai fazer o passaporte em outro país, eles não te chamam pelo nome, eles chamam por quê? Pelo sobrenome. Aí você pensa que no céu você vai ser conhecido pelo seu nome, ficar curtindo o seu nome. Não, é o seu sobrenome. E se o seu sobrenome espiritual não é amor, no céu você não entra, não. Você pode ser filho de qualquer um, menos de Deus. Porque filho de Deus sabe que Deus é amor. Aleluia. E os gerados por ele aprendem a amar. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Senhor poderoso, Senhor maravilhoso, aleluia. Obrigado porque nesta manhã o Senhor está conversando conosco. Amém. Da mesma maneira que conversou com Nicodemos. Eu te louvo e te agradeço porque eu entendi a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço porque eu acredito que os irmãos entenderam a tua palavra. E todos nós agora queremos agradecer o novo nascimento. E se há alguém aqui que ainda não nasceu de novo, eu quero pedir que o Senhor faça uma obra na vida dele ou na vida dela. Aleluia. Porque não depende dele ou dela, é do Senhor. E o Senhor está pronto a abençoar, a gerar cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos a tua bênção, a tua graça. Dá-nos uma semana de vitória, de livramento. Obrigado porque já oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes. Obrigado porque a nossa igreja continua de pé, abençoada, de portas abertas. Obrigado porque a tua palavra veio até nós e como o Senhor tem nos ensinado, ela não volta vazia, ela não volta antes de fazer o que foi proposto para ela chegar até nós. Glória a Deus, aleluia. Então, Senhor, continua gerando nesta igreja, continua fazendo nascer de novo, continua produzindo em nós e nos nossos, para a tua glória, para o louvor do teu nome, hoje e sempre. Amém.
senti desejo